Você sabia que a grande maioria das relações entre professor e família é uma relação tóxica? Que a maioria dos professores sofrem com a interferência de pais, assim, interferências assim, bruscas nas suas atividades ou na sua rotina ali do dia a dia. E isso traz para o professor ali um adoecimento. O professor termina adoecendo porque existem famílias que prejudicam e que atrapalham em muito o processo entre ali educação, desenvolvimento e muitas coisas o professor termina, né, internalizando, porque é muito difícil você lidar com pessoas e com pessoas que são adoecidas e que querem que as coisas aconteçam da forma como elas querem, é muito difícil. E eu tô falando sobre isso porque uma seguidora minha me perguntou: Fernanda, como que é a situação aí na Irlanda? Você como professora agora, tendo essa experiência, é muito diferente daqui do Brasil? Como que é a relação entre pais e professores? Eu vou falar baseado na minha experiência de professora de educação infantil, tá? Então, primeiro a gente tem que entender que a educação infantil aqui, ela é muito diferente e ela é desenhada de uma forma muito diferente do Brasil, né? Então, a sala de aula é muito diferente, a didática, a proposta, ela é muito diferente. Então, alguns problemas, por exemplo, eu tinha um grande problema no Brasil quando iniciavam as aulas, porque os pais queriam que as crianças sentassem num lugar ali onde ela tivesse acesso ao professor ali direto, né? Ó, quero que meu filho sente nesta cadeira. E eles faziam campana, gente, sabe? É campana que fala? Sabe quando a pessoa fica ali, quando tem o Bruno Mars tá no Brasil, agora, não sei que momento você vai assistir esse vídeo, e as pessoas acampam para pegar o melhor lugar. Então os pais fazem exatamente isso. Em muitas escolas que eu já trabalhei, eles chegam cedo para garantir que o seu filho sente na primeira cadeira ou na cadeira mais próxima do professor, como se isso fosse garantia de exclusividade. E não é. O professor ele tem que rodar pela sala toda para dar atenção a todos. Então, sentar na frente não é uma garantia que o professor vai ser exclusivo do seu filho, entendeu? Então, eu tô dando esse exemplo para você ter noção de como as famílias, elas dão muito pitaco, elas querem que as coisas aconteçam do jeito que elas querem que aconteçam, não levando em consideração a coletividade. E outra coisa, gente, a gente ainda tem o agravante que muitas escolas ouvem demais os pais, né? Eu acho que essa relação, ela pode ser uma relação mais harmônica, mas depende de como ali vai ser manejado. E na maioria das vezes, a família termina tendo um poder de fala maior que o professor. E aí a gente vê atritos de professor adoecidos, professores que terminam sendo demitidos, professores que terminam pedindo demissão, né? E aqui eu não tô falando de maus profissionais que tratam crianças de forma... Não é essa a questão, gente. Tô falando de professor sério, profissional, que vai ali fazer o seu trabalho e tem muitas vezes amarrações com famílias. Devido à questão, a maioria das escolas no Brasil, não vou dizer a maioria, os estudantes estão em escolas particulares e nas escolas públicas o jogo é um pouco mais diferente, mas no geral em escolas particulares o pai ele quer ditar a regra, ele quer dizer como é que tem que funcionar, não levando em consideração as regras, não levando em consideração tudo que a escola tem ali como normativo, né? Enfim, então eu não tenho esse problema aqui na Irlanda, eu não sofro com isso, graças a Deus. Não tenho esse sofrimento, por quê? Primeiro, isso, gente, não é. Eu sempre digo aqui no canal que esse canal ele tem um propósito de falar coisas da minha vivência, tá? Então eu não posso dizer para vocês que isso é regra geral, mas dentro da minha vivência e pelas coisas que eu vejo acontecendo, os pais eles não têm tanta força e tem os professores com um respeito muito grande, tanto é que quando inicia
E quando termina, a criança todo tempo fala bom dia, fala como é que você tá, o professor tá falando com você. Então eles têm esse cuidado e tem também uma questão de quando termina, que eles vão embora, que a professora vai lá, né? A gente vai lá entregar as crianças para os pais. Eles sempre falam: ó, o que é que você tem que dizer para a professora? O que é que você fala para ela? E aí eles falam: obrigada por esse dia, obrigado por estar comigo esse dia, ou simplesmente um obrigado. Eu acho muito interessante. Então, um fator que eu acho assim bem plausível de trazer, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a Irlanda é perfeita, os outros países é perfeito. Não tem nada disso, não tem questão de perfeição. Existe sim uma imperfeição, mais ou menos. Como a Irlanda sofre com uma dificuldade muito grande de achar profissionais para trabalhar em escolas, principalmente de educação infantil, mas essa demanda ela está generalizada. Inclusive, eu vou deixar aqui uma reportagem que saiu nas últimas semanas falando da dificuldade de achar professor para todas as áreas, desde a educação infantil até o ensino superior. Tá uma dificuldade muito grande aqui na Irlanda. Então, devido a isso, a demanda é muito grande, né? Então, tem muitos pais procurando por vagas em escolas, em creches e tudo mais, e não existe. Então, termina que, sabe aquela lei da procura, né? Se eu tenho mais oferta, eu posso escolher o que eu quero, né? Porque eu tenho uma oferta grande. Mas quando a oferta é pequena, sabe aquela coisa de não tem tu, vai tu mesmo? É desse jeito. Então, termina que os pais, eles terminam se sentindo obrigados a seguirem as regras da escola sem muita reclamação, sem muita coisa, porque é o que tem para hoje, né? Mas o que eu sinto como professora e vendo essa realidade é que ainda que tenha essa dificuldade de não ter profissionais, não ter muitas creches e tal, eu vejo que os pais, eles têm, assim, um senso de eu conheço o meu espaço. Eu sei que esse espaço não é meu, não é regido por mim. Quando tem alguma situação que as famílias percebem alguma preocupação, eles enviam um e-mail para a escola, né, para a instituição, relata a preocupação que ele está tendo e dentro desse relato a escola tenta ali resolver da melhor forma possível, mas no geral a relação que eu tenho com as famílias é uma relação assim maravilhosa. Eu não tenho estresse, eu não tenho, sabe, pai toda hora reclamando, a criança caiu, a gente faz a gente chama de report. Então a gente faz falando, né, do que aconteceu e a família fica sabendo naquele exato momento. E a comunicação é algo muito importante, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade na fala do inglês. Hoje está melhor, mas não é perfeito. Então, o que eu fiz? Algumas estratégias que eu usei para me comunicar melhor com as famílias. Primeiro, antes eu me esquivava, hoje eu não me esquivo mais. Se tem alguma coisa para falar, eu vou lá até a família e falo com a família. E tento levar de uma forma mais leve. Eu dou risada, às vezes eu faço uma carinha de, aconteceu isso e tal. Não minimizando o assunto ou não querendo, não infantilizando o adulto, a família, não. Mas tentando levar a família a um olhar mais empático. Puxa, ela não fala bem o inglês, mas ela tá tentando, ela tá aqui. Então, a minha estratégia é tentar puxar o máximo o lado da empatia do outro para comigo. E aí a comunicação, ela acontece. Quando eu não consigo falar de forma clara, do jeito que eu quero, então eu escrevo. E eu já gostava muito de escrever, então eu escrevo uma cartinha carinhosa, entrego para as crianças e vida que segue. Entrego para criança, tipo, final de semana, né? Nós tivemos uma semana maravilhosa, fizemos isso e aquilo outro, e faço uma cartinha escrita à mão e entrego para a família e eles me amam. Só love, só love.
Mas é isso, gente. Não, nós não temos dificuldades com pais. Existem algumas famílias que são um pouquinho mais rudes, mas não, eu não vejo que é algo pessoal, né? Algo que a família quer mudar as regras da escola. Não, ela é daquele jeito. Às vezes a pessoa tem aquele jeito, a gente não sabe o que o outro tá passando. Enfim, eu acho que a relação de família e pais, independente do país que você esteja, é sempre uma relação que a gente precisa olhar com carinho. Quem é aquela família? Quem é aquela criança? O pai, por sua vez, também, quem olhar aquela professora, tentar entender ali. Eu sei que se colocar no lugar do outro é um lugar muito difícil de estar, a gente nunca consegue estar no lugar do outro, mas a gente pode fazer um movimento mais de empatia, de tentar buscar entender as motivações do outro, não só criticar, ou, sabe? Isso eu falo não só para pais com professores e professores com pais também. Às vezes a gente cria um escudo ali, a gente já levou tanta pancada que a gente cria um escudo e às vezes a família, numa situação, a família tá passando uma situação difícil e aí termina descontando em você, não sei. Eu sei que se a gente for mais empático um com o outro, a gente vai ter relações melhores. E eu sempre falo que quando você muda de país é uma cultura diferente, é tudo diferente, mas eu vejo que esse processo é um processo de crescimento, né? E se você tá aqui na Irlanda, tá trabalhando já aqui, tá assistindo esse vídeo e quer contar pra gente seu relato, se você teve alguma dificuldade, deixa aí nos comentários, eu quero saber, eu gosto quando vocês mandam um comentário falando a respeito das suas experiências, eu fico muito feliz. Então deixa aí nos comentários. E se você tá assistindo esse vídeo e achou maravilhoso, cara, que maravilhoso, vou pra Irlanda porque eu não quero mais ter problema com o pai. Nossa, pai quebrando todos os neurônios, o juízo, tá acabando com a minha cabeça, tô ficando doida. Se você quer ser professora aqui na Irlanda, eu tenho um guia, né, um e-book, e ele te explica os passos de como você validar diploma, de quais os sites, um monte de coisa. Gente, tem um vídeo também falando sobre isso. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!